Capítulo 9. Madame Trousseau. Ao ouvir aquelas palavras, Ludmila ficou pasma. Um rubor súbito corou seu rosto. Cheia de vergonha, procurou recompor-se. Permaneceu calada por alguns segundos, depois murmurou: "Ninguém me avisou de que esta casa era um prostíbulo." Madame arqueou as sobrancelhas como de hábito ao se irritar e com ar arrogante retrucou: "Você não perguntou. Em momento algum quis saber para onde estava sendo levada, qual a razão de minha proposta. Julguei que houvesse entendido. Afinal, eu não tratava com nenhuma jovenzinha pura e inocente. Você trazia um filho nos braços e vivia na rua. O que esperava que eu pensasse?" Ludmila abaixou a cabeça. Nesse momento, entendeu que a culpa fora sua, por acreditar na boa vontade e na solidariedade daquela senhora desconhecida. Madame tinha razão. Por que alguém ofereceria a ela e ao filho casa, comida, belas roupas, uma vida confortável? Voltou em pensamento à sua aldeia no Ural, onde a vida era simples e procuravam ajudar uns aos outros, onde recebiam estranhos como amigos sem esperar nada de volta, como fizeram com Yuri e seus cossacos. A tais lembranças não conseguiu conter as lágrimas que desceram pelas faces coradas. Madame Trousseau andava de um lado para o outro, enquanto disfarçadamente a observava. Afinal, considerou: "Se você acha intolerável essa vida que procurei proporcionar-lhe, tem todo o direito de ir embora. Advirto, porém, que tudo tem um preço. Suportaria voltar a morar nas ruas, estendendo a mão aos transeuntes para mendigar um pão, sujeita ao frio, ao vento, às intempéries? Além disso, fiz muitos gastos, roupas para você e para seu filho, calçados, produtos de beleza e maquiagem, além do treinamento que nos custou bastante esforço. Para deixar esta casa, teria de reembolsar-me pela fortuna que foi gasta. Poderia fazê-lo?" Diante dessas palavras frias, cortantes como um punhal, Ludmila ficou lívida. Ser cobrada assim, quando nada pedira, deixou-a constrangida. Jamais poderia devolver o dinheiro gasto por madame. Percebia agora com toda a clareza que era uma prisioneira. Estava presa em uma linda gaiola dourada, sem possibilidade de ganhar a liberdade, tal como acontecia com aqueles pássaros de lindas plumagens que existiam na mansão, dependurados nas varandas, no meio da vegetação e que cantavam lindamente. Por certo, de tristeza. Como Ludmila permanecesse calada, Madame Trousseau recomendou: "Ludmila, compreendo que esteja surpresa e que não saiba o que fazer. Não precisa resolver agora. Dou-lhe um prazo para decidir sua vida, até hoje à noite. Afinal, teremos convidados e preciso saber se poderei contar com seus préstimos. Agora, vá para seus aposentos e pense bem. Se decidir ficar, esteja pronta no horário combinado." Madame deu meia volta e saiu da sala, alegando várias providências a tomar na cidade. Ludmila lentamente dirigiu-se à escadaria. Sentia-se sem forças, incapaz de pensar e muito menos de agir. Como se o mundo houvesse despencado sobre sua cabeça, entrou em seus aposentos e jogou-se no leito a chorar copiosamente. De repente, ouviu um ligeiro estalido na porta. Eram as companheiras que vinham consolá-la. Entraram sem ruído e rodearam a jovem penalizadas. Amanda sussurrou: "Ludmila, ouvimos tudo. Lamentamos por você, amiga." "Sim, entendemos o que está sentindo. Foi assim também que aconteceu conosco", afirmou Verusca. "Nunca mais conseguimos sair daqui. Depois acabamos por nos acostumar", acrescentou Irina. "Como deixar esta casa? Madame nos explora e diz que gasta muito conosco. Como ter a importância para devolver-lhe?", completou Sofia amargurada. Ludmila sentou-se na cama, apoiando-se nos travesseiros, mais consolada,
ao perceber que o problema não era só dela, que as outras passaram pela mesma situação. Enxugando o rosto, disse: agradeço-lhe a ajuda. As jovens sentaram-se na cama mais à vontade e ficaram conversando. Ludmila ficou sabendo como tudo realmente funcionava. Madame pagava-lhes uma parte pelos serviços realizados, que elas iam juntando com a esperança de obter a liberdade. Mas não se engane, Ludmila. Eu, que sou a mais antiga, certa ocasião, julgando que teria o suficiente para pagar minha liberdade, perguntei a madame o montante de minha dívida. Ela abriu uma cadernetinha de capa preta e letras douradas e disse a importância. Eu tinha o dinheiro porque, à época, gozava da privacidade de um cavalheiro que era muito apegado a mim e presenteava-me generosamente com joias e até mesmo ouro, sem que madame soubesse. E então, por que está aqui ainda, Amanda? Questionou Ludmila. Ah, porque madame não deixa ninguém sair desta mansão. Fingiu que aceitava, pegou minha fortuna e antes que eu saísse pelo portão, alguém me agarrou e trouxe-me de volta. Fiquei presa por muitos dias num quarto, apanhando apenas com uma pequena ração de comida e uma caneca de água, até que concordasse em voltar às minhas funções. E o cavalheiro não a defendeu? Segundo soube depois, madame contou a ele que eu fora embora. Desanimado, nunca mais apareceu. Certa noite, ele voltou à mansão. Mal o viu cruzando a porta, madame Trousseau foi ao seu encontro com um sorriso, tomou seu braço e conduziu-o ao jardim. Lá, longe da vista dos demais, notificou-o de que não era pessoa bem vista aqui. Deixou claro que sabia que ele havia me ajudado e não queria mais recebê-lo em sua casa. Fiquei sabendo do teor da conversa por uma das criadas que passava pelo jardim e ouviu tudo. Enquanto enxugava uma pequena lágrima que deslizava pela face, Amanda concluiu. Por isso, amiga, o melhor que tem a fazer é conformar-se com a situação, como nós fizemos, aconselhou. Não obstante, revoltada com o que ouvira, Ludmila ainda tentava encontrar uma saída. E as famílias de vocês? Certamente elas que estão preocupadas. Verusca meneou a cabeça desanimada. Nossas famílias não sabem onde estamos. Talvez até acreditem que estamos mortas. Madame teve cuidado de nos buscar em outras cidades, dificultando assim que alguém ficasse sabendo ou nos reconhecesse. Nisso, Sofia ouviu um ruído, correu à janela e viu a carruagem que entrava no pátio à frente da mansão. Vamos, madame voltou e não é bom que nos encontre aqui, nos aposentos de Ludmila. Ah, tenha cuidado com Oleg, o criado. Ele é um cão fiel da madame e nos vigia o tempo todo. Obrigada, amigas. Sinto-me bem melhor agora, pelo menos mais ciente de minha real situação. As jovens saíram tão silenciosas quanto chegaram, e Ludmila voltou a estender-se no leito, pensando em seu problema. Resolveu que o melhor seria contemporizar, até decidir o que fazer, porque de uma coisa estava certa, não desejava permanecer naquela casa. Assim, quando o sol declinava no horizonte e as primeiras sombras invadiam o ambiente, tomou um bom banho, arrumou-se convenientemente, penteou os cabelos, fez a maquiagem pouco mais pesada para esconder o vestígio das lágrimas e borrifou algumas gotas de perfume no pescoço. Olhou a imagem refletida no espelho e sentiu-se satisfeita. O vestido azul realçava sua tez. Respirou fundo, munindo-se de coragem, pegou o leque e saiu dos aposentos. Pelo ruído, notou que já era grande o movimento de pessoas na sala. Ao vê-la descer as escadarias, Madame Trousseau caminhou ao seu encontro, com um sorriso prazenteiro. Fico feliz que tenha decidido permanecer conosco, ma chérie. Com expressão decidida e olhos impenetráveis, Ludmila retrucou firme. E tenho escolha?
Em seguida, ignorando Madame, caminhou para o meio do salão. Pegou uma taça de champanhe da bandeja de um criado que passava e dirigiu-se para um canto do recinto, próximo de pequeno grupo que conversava sobre trivialidades. Entrara no salão sem olhar para ninguém e por isso ainda não notara a presença do cavalheiro da véspera. O conde Alexander estava sentado a uma mesa a conversar com alguns amigos quando a viu chegar. Pediu licença aos cavalheiros e, sorridente, dirigiu-se até onde estava Ludmila. De costas, ela não o viu aproximar-se. Uma voz insinuante que disse ao seu ouvido: "Está ainda mais bela do que ontem. Estava ansioso para encontrá-la de novo, Ludmila." Ela voltou-se e deparou com o acompanhante da noite anterior. "Ah, o senhor!" Ele inclinou-se numa ligeira reverência, mantendo os olhos fixos nela. "Sim, ainda mais encantado pela sua beleza. Concede-me esta dança?" Ela inclinou a cabeça em leve gesto de concordância. O cavalheiro estendeu elegantemente o braço, envolvendo sua delicada cintura e apertou-a, aproximando o rosto do pescoço dela, a aspirar seu perfume embriagador. Saíram rodopiando pelo salão ao som da música. Contudo, abrasado pela proximidade daquela mulher fascinante, pelo perfume que emanava, o conde desejou ficar sozinho com ela e, sem poder conter-se, disse-lhe ao ouvido: "Minha deusa, eu estou louco por você. Não vejo a hora de estarmos a sós." Ludmila, tentando estender ao máximo o tempo no salão, afastou-se um pouco e sorriu. "Meu caro conde, hoje eu quero dançar, dançar muito." Um tanto agastado por não ter sua vontade satisfeita, ele respirou fundo e sorriu ligeiramente. "Pois então dancemos." Algum tempo depois, um tanto cansado daqueles jogos de salão e bastante abrasado, ele suplicou novamente: "Minha bela cigana, não me torture mais. Vamos subir para estarmos a sós?" "Que impetuosidade, conde!" disse ela, sentando-se a uma mesa e abanando-se com o leque. "Estou afogueada e com sede. Traga-me uma bebida refrescante, por gentileza." O cavalheiro inclinou-se cortesmente. "Seu desejo é uma ordem." O conde olhou em torno procurando um criado. Como nenhum deles estivesse por perto, foi buscar o champanhe. Livre do olhar dele, Ludmila deixou transparecer os sentimentos que a envolviam naquele instante. Não teria mais como mantê-lo no salão, e seus olhos mostravam o desespero de que se sentia possuída. Com o leque tentava esconder o rosto, de modo que ninguém notasse a tempestade que avassalava seu íntimo. A alguns metros de distância, no entanto, alguém a observava atentamente. Era um rapaz muito bem trajado, elegante, de tez pálida, cabelos castanhos e olhos melancólicos. Desde a noite anterior não tirava os olhos de Ludmila, e naquele momento não pôde deixar de perceber seu olhar desesperado, de medo, como um animalzinho acuado diante de um perigo, o que ele absolutamente não conseguia entender. Afinal, aquela dama fazia parte do plantel de Madame Trousseau e certamente estaria habituada à vida noturna. Sem perdê-la de vista, notou que ela procurava refazer-se, abrindo tímido sorriso. Relanceou o olhar em torno e entendeu o motivo ao ver que o conde Alexander estava de volta com as taças de champanhe. Sem tirar os olhos do par, viu que eles ficaram conversando e bebendo à mesa. Logo, porém, o rapaz notou que o conde insistia para que se ausentassem. Percebeu que ela relutava, mas não pôde resistir por mais tempo. Envolvendo sua cintura com o braço um tanto firme demais, Alexander conduziu-a até a escadaria, pela qual subiram lentamente, desaparecendo depois no corredor que levava aos aposentos. Nos dias seguintes, o jovem melancólico continuou atento. Não pôde deixar de perceber, porém, que a jovem dama estava mais cordata, como se conformada com a situação.
em nenhum momento detectara nela sentimentos de alegria, satisfação ou prazer, e esse fato o deixava pensativo. Uma semana depois, o rapaz notou a ausência do conde. Trocando algumas palavras com Madame Trousseau, ficou sabendo que o conde Alexander tinha viajado a negócios. Observado o caminho livre, o jovem aproximou-se de Ludmila e ofereceu-lhe uma bebida. Ela aceitou sorridente. Mais animado, ele sugeriu: "A noite está linda. Aceita dar uma volta pelo jardim?" "Com prazer. Adoro contemplar o céu. A lua e as estrelas me fascinam." "Então vamos", disse ele, oferecendo-lhe o braço. Saíram pela grande porta envidraçada e a noite cálida os envolveu. A brisa trazia o perfume das flores, que ela aspirou com satisfação. Curiosa, Ludmila o fitava disfarçadamente. "Esta é a primeira vez que vem à casa de Madame Trousseau?" "Não absolutamente, venho todas as noites", respondeu com leve sorriso contrafeito. "No entanto, não me lembro de tê-lo visto." "Pois eu a conheço muito bem. Sua apresentação no primeiro dia foi fascinante, mas como estava sempre em companhia do conde Alexander, evitei aproximar-se." Surpresa, ela fitou-o mais detidamente. Como não o vira no meio dos convidados? Aquele rosto expressivo, os gestos elegantes e o modo de falar mostravam alguém interessante e simpático. Ao passarem por um banco, ele fez um gesto, convidando-a a sentar-se, enquanto ela exclamava: "Ah, então graças à viagem do conde, pudemos nos conhecer." "Sem dúvida, vocês estão sempre juntos, parecem muito próximos." "Enfim, somente hoje tive a oportunidade de aproximar-me. Espero que não me julgue um atrevido." Ao ouvir falar do conde, Ludmila fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Depois abriu-os e uma sombra de tristeza invadiu seu rosto, seu olhar. "Próximos demais, eu diria. Não imagina que alívio sinto hoje." Ela não completou a frase, mas ele entendeu muito bem o que Ludmila queria dizer com a ausência dele. O rapaz tirou um lenço da algibeira e ofereceu-o a ela, cujos olhos úmidos deixaram uma lágrima descer mansamente pela face. Diante daquele cavalheiro que parecia tão diferente dos outros, tão compreensivo, Ludmila sentiu necessidade de abrir as comportas da alma. Nem ela saberia dizer o porquê, mas contou a ele tudo o que acontecera. O horror que sentia daquele homem e sua situação na casa de Madame Trousseau. Estupefato, o rapaz tinha um coração cheio de piedade por aquela linda moça e por sua condição. Depois de engolir em seco, disse: "Não poderia imaginar que você estivesse sofrendo tanto, Ludmila." Ao cair em si, reconheceu que talvez tivesse falado demais. "Oh, perdoe-me, não deveria ter-lhe contado todas essas coisas. Que louca sou, afinal não o conheço, nem sei seu nome." E ameaçou levantar-se do banco, um pouco assustada por ter falado demais, querendo fugir da presença dele. Com gesto rápido, ele a conteve, levantando-se e inclinando-se perante ela. "Não seja por isso. Apresento-me. Gregory Fyodorovitch, um seu criado." Ela sorriu diante da atitude dele. "Sente-se, Gregory Fyodorovitch. Tenho muito gosto em conhecê-lo." "Também estou encantado em conhecê-la, Ludmila. Você é muito melhor e mais digna do que eu imaginava. Sou negociante de vinhos e viajo muito. Porém, quando estou em Moscou, venho a esta casa sempre que posso." Ele parou de falar, fitou-a com terno interesse e perguntou: "Diga-me o que posso fazer para ajudá-la. Sinto que preciso fazer alguma coisa." "Não, não faça nada. Ou melhor, peço-lhe um favor. Esqueça tudo o que lhe contei." "Impossível, Ludmila." "É necessário. Temo por mim e por você. Madame e seus criados são perigosos e capazes de tudo. Melhor não se envolver com eles.
Fui informada de tudo e sei do que estou falando. Fique tranquila, vou pensar numa solução. Agora, melhor entrarmos. Não quero que tenham dúvidas a seu respeito. Ele levantou-se, ofereceu-lhe o braço e encaminharam-se ao salão. Depois, Gregory falou ao seu ouvido. Ludmila, acho bom subirmos. Caso contrário, madame irá estranhar. A essas palavras, ela arregalou os olhos assustada. Diante da reação dela, delicadamente ele explicou. Não se preocupe, confie em mim, não pretendo incomodá-la. Subiram as escadarias e, atravessando o imenso corredor, entraram nos aposentos de Ludmila. Ela ficou um pouco constrangida, de cabeça baixa, mas Gregory aproximou-se tranquilo. Sentemo-nos e conversemos como dois bons amigos. Aceita? Ela inclinou a cabeça afirmativamente. E eles ali ficaram horas trocando informações, falando cada qual de sua vida. E Gregory contou-lhe fatos engraçados acontecidos durante suas viagens. Na verdade, ele falara a maior parte do tempo, pois Ludmila mantivera-se discreta. Pela madrugada, ela demonstrou cansaço e ele despediu-se dela com carinho. Agradeço as agradáveis horas que me proporcionou. Aliás, as melhores que já tive. Boa noite, Ludmila. Confesso que também há muito tempo não passava horas tão agradáveis. Obrigada, Gregory. Boa noite. Ludmila deitou-se e dormiu tranquila, com o coração em paz.